A partida diante de quase 40 mil torcedores do estádio Beira-Rio na última quarta-feira à noite não foi como os colorados esperavam. O Botafogo faz 1-0 dentro dos domínios colorados e agora se prepara para ser campeão brasileiro a partir de uma vitória simples contra o São Paulo na última rodada no domingo. O Internacional, por sua vez, com muitos desfalques, tem problemas para ir a Fortaleza buscar a quarta ou a quinta posição no campeonato nacional. Os colorados que estavam dentro do Beira-Rio até aplaudiram o time, muito pela entrega dos jogadores e o contexto das 16 partidas de invencibilidade. E o técnico Roger Machado deixa muito claro que já começa a testar alternativas para 2025. Uma tragédia ocorrida fora do campo acabou a noite e fez com que o clima ficasse extremamente pesado no Beira-Rio. O pai do atacante Wesley, que fez inclusive um discurso forte ao final do jogo, faleceu após um acidente de trânsito. A gente vai repercutir tudo dos bastidores e do que a gente conseguiu apurar e conversar com pessoas importantes do vestiário do Internacional na Casa Colorada ontem à noite. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que vai acontecer agora nos próximos dias, né? Finalzinho quase de temporada do Internacional, o Inter que se reapresenta para depois treinar e encarar uma viagem até Fortaleza, onde faz no Castelão o último jogo da temporada. Muitos desfalques, problemas tremendos para o técnico Roger Machado e alguns bastidores aqui para a gente conversar. Fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve no canal também, ativa a notificação e deixa aquele like que ajuda pra caramba o conteúdo aqui. Não te esquecendo que todos os vídeos deste canal são para KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil, que tá te dando free bet, tá te dando spin a partir da verificação do teu cadastro. Compromisso da KTO com o jogo responsável, compromisso da KTO com o cenário brasileiro, né, das casas de aposta. A KTO ela é líder da regularização das casas de apostas no Brasil. Vai lá, faz a tua verificação e bora se divertir na KTO, porque cada jogo é único lá em KTO.com. Bom, gente, deixa eu pegar só as anotações aqui, porque agora ficou bem complicado, tá? Porque o Internacional tem o Alan fora da temporada. Teve diagnosticado uma lesão muscular que deixou ele de fora da partida ontem contra o Botafogo. Me parece que até jogou no sacrifício, né, no jogo contra o Flamengo. Agora está fora também do jogo contra o Fortaleza. O Thiago Maia já foi liberado também, né, para cuidar do seu pai, que teve uma piora no quadro clínico a partir do AVC que foi sofrido lá em Roraima. Tem o Wanderson, que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora. O Bruno Henrique também está fora pelo terceiro cartão amarelo. O Wesley teve a fatalidade com o pai e provavelmente vai ser liberado também, né? Tem velório, tem o enterro e tudo mais. Não tem nem cabeça para jogar, né? A gente não tem nem de pensar no futebol do Wesley nesse momento. E talvez o Rogel, porque o Rogel ele sai lesionado ontem no segundo tempo na derrota do Internacional para o Botafogo. Então, neste momento, são 5 desfalques certos e possivelmente um sexto. E aí talvez até o Cleiton Sampaio faça a partida agora do Castelão, né, do próximo domingo, 4 da tarde, com o Vitão como dupla. Só que é o seguinte, tem algumas questões que a gente tem que talvez tentar entender. Porque o técnico Roger Machado ele surpreendeu, né? A partir do momento que, perdendo o Alan Patrick, ele não colocou o substituto natural, que seria o Gabriel Carvalho. Tu que está assistindo o vídeo, tu até pode pensar, mas que bom, Ernest, porque o Gabriel não vem num bom momento. E eu concordo contigo, mas em termos de característica, seria o mais natural. Ou, né, a partir dos treinos fechados, eles conseguiram segurar a informação de que o Alan estava fora desde sempre. Desde quarta-feira. Desde o final de semana, melhor dizendo. Então, é algo que também isso ainda não se sabe. Mas o que me parece é que o Roger ele começa a procurar alternativas para em 2025 colocar o Borré e o Valência juntos. Só que aí vai tudo ao encontro
do que eu falei esses dias no vídeo aqui da lista de saídas. Porque o Inter entende, por mais que o Roger falou, eu vou até ler, tá? A entrevista e a fala dele. Ele está tentando buscar, o Roger está tentando buscar o Valência e o Borré juntos pela qualidade. Ó, não pelo alto investimento, mas por serem jogadores de grande qualidade. Queremos ver todos juntos. E neste modelo que criamos agora foi mais difícil, porque ele trabalha com os pontas. Ele até explica isso depois. E aí ele diz, hoje a partir dos 20 minutos eu fragilizei o meu processo defensivo. Eu coloquei o Gabriel por trás dos dois jogadores, né, do Rafael Borré e do Ener Valencia, e a partir daí eu não tirei eles da estrutura. A básica, eu preciso mais tempo para consolidar isso agora no ano que vem, né? Se eu quiser, eu posso abrir um losango no meio, mas aí eu jogaria 100 pontas, porque eu tenho que ter 7 jogadores atrás da linha da bola para recuperar, né? O que seria isso? Os 4 defensores, mais o primeiro volante, e aí, no caso, é os 2 pontas. Ele está falando que seria o 4 defensores e o triângulo no meio campo, né? O tripé, depois ele fala sobre isso. Aí eu poderia botar um tripé no meio campo, só que daí ele faz uma frase que para mim define muito a temporada de 2025. E não tem a ver com o Valência e nem com o Borré. Tem a ver com a escolha dos reforços. Porque olha só, eu já tenho na cabeça esse movimento. Me dá alternativa de prospecção. Porque eu precisaria criar... aqui, ó. Porque eu precisaria destes volantes que vão cobrir o corredor. No sistema atual, quem desgasta são os pontas, ou seja, o Wesley e o Tabata, que voltam para recompor. Então, para esse momento, eu vou ter que ter mais pontas do que para o outro momento eu preciso ter os volantes. Ou seja, me parece muito claro que o Roger deixa uma lacuna a partir das contratações. E aí a gente vê o porquê que ele está indo atrás do Lucas Barbosa, porquê que ele está indo atrás do Eric, porquê que ele já fala na questão defensiva até mesmo, né, de composição de zagueiros. Então, ele dá uma dica para mim muito clara em cima do que ele quer para o ano que vem. E aí a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a buscar informações acerca, né, dos jogadores que podem vir para o Beira-Rio. O Wesley concedeu uma entrevista antes de saber do que aconteceu com o pai, né? O pai teve um acidente de trânsito e veio a falecer. O Wesley, que talvez para mim, olha, foi um dos melhores em campo, tá? Na temporada. Talvez o melhor jogador do Inter na temporada. Ontem, no Beira-Rio, acho que o Rômulo jogou demais, Bruno Gomes jogou demais. A gente tinha que tentar segurar esses dois jogadores, ainda que a gente saiba, né, que tem clubes da Europa, o Rômulo até da MLS tem clubes interessados. O André Curi, que é empresário do Rômulo, estava no Beira-Rio ontem, esteve inclusive também na delegação, no hotel da delegação. Tem o André Curi, tem o Vitão, tem o René, tem o Rômulo, se eu não me engano o Bruno Gomes também é do André Curi. Então assim, as coisas vão começar a se elucidar agora, né, a partir de futuro do Internacional do Departamento de Futebol. A verdade é que o Wesley ele fala o seguinte, né, que a vitória não aconteceu, infelizmente, mas que ele gostou dos aplausos da torcida ao final, porque mostra que eles entenderam o quanto o Inter lutou para buscar essa vaga na Libertadores em cima de uma reversão de expectativa total, né? A partir da volta da enchente, a partir do trabalho ruim que o Cudê vinha fazendo, a partir dos jogos que não estavam sendo vencidos, os 16 jogos de invencibilidade colocam o Internacional na fase de grupos da Libertadores. E aí ele dá uma entrevista muito forte também falando sobre o Ramon Abate-Abel, que, olha, ontem mais uma vez foi muito mal dentro de campo. Ele já tinha sido, inclusive, né, suspenso pela CBF após uma pataquada numa partida contra o Palmeiras. E agora vamos ver qual vai ser também a decisão da entidade máxima do futebol a respeito, né, de alguns pênaltis que ele não marcou, uma jogada duvidosa até em cima do Bernabé, que o próprio Wesley fala, ó, eu não sei se o árbitro veio fazer hoje, eu não sei o que o árbitro veio fazer hoje, não sei se veio mal intencionado, mas teve lances de mão, faltas, e o lance do Bernabé é um grande exemplo. O que fica é a festa da torcida. E eu acho que a gente termina o ano num papel cumprido. E ele fala, claro, né, não em cima do que o Inter disputa, pelo tamanho do Internacional, mas por tudo que o Internacional venceu aqui nessa temporada. Eu particularmente acho que se a gente tirasse a enchente, a gente poderia ter uma outra sorte na temporada.
Mas, com o contexto de enchente, a gente tem que celebrar, sim, o que foi conquistado, principalmente por ter ficado, né, tanto tempo fora do Beira-Rio. Aliás, uma fala incrivelmente, né, inapropriada do técnico Renato Portaluppi ontem, dizendo que o Grêmio foi o único time que foi atingido pela enchente, né? O Renato devia estar em Nárnia para não ver o estádio Beira-Rio debaixo d'água, o CT Parque Gigante debaixo d'água, os jogadores tendo de sair praticamente todos da Zona Sul indo até a Alvorada, sem contar os jogos fora de casa e tudo que o Inter teve que fazer em termos de logística para poder treinar, para poder ter uma casa, para poder dar satisfação para a sua torcida, né? Jogar com a sua torcida, não só prestigiando, mas principalmente torcendo no Heriberto Rilse, no Orlando Scarpelli, lá em Barueri, na Arena Barueri, enfim. Mais uma fala, né, para variar aí, totalmente fora de contexto e inapropriada do técnico do outro lado. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. A gente vai falando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Internacional. O que tu acha dessa questão aí do Roger buscar uma alternativa para o Borré e para o Valência? Acha que tem que continuar o sistema atual com um atacante só? Vai lá, bota nos comentários. Vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Forte abraço. Tchau.